Bem-vindos ao Mago CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Christian Omudsen, diretor de CX da Question Pro. Ele que entrou no mundo CX por acaso e pediu em namoro no terceiro encontro a esposa. É isso? Pedi em casamento. Em casamento? Em casamento. O cara é rápido. Rápido. Porra, eu demorei um tempão, mas isso não importa. Cara, Christian, antes de falar com você, eu queria agradecer o pessoal da Johnny Days. Pra quem conhece bem o podcast, sabe que a gente mudou completamente de estúdio aqui, de visual. E a Johnny Days é um estúdio que faz toda a parte de machine learning para áudios e para interfaces de voz, seja ela URA, telefonia, enfim, várias camadas aí de entrega. Legal para quem quiser conhecer um pouco mais, os caras são fantásticos. Dá uma olhada no Instagram deles aí. Christian, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, só para a galera se situar e saber quem é você. Não, legal, maravilha. Eu tô feliz de estar aqui também hoje para poder compartilhar um pouquinho das histórias aí. Eu passei por vários lugares, né? E eu comecei minha trajetória em CX também, em atendimento ao cliente, há muitos anos atrás. E logo eu entrei já em empresas que prestavam o serviço de consultoria e soluções para a experiência do cliente. Você começou como atendente, não? Não, eu comecei gerenciando um time que atendia um grupo de clientes mais no B2B mesmo, Tá bom. Mas ali eu já comecei a me apaixonar aí por esse tema de ter o cliente em primeiro lugar, de realmente ver a satisfação do cliente e logo passei então para essas empresas mais na visão de consultoria, de trazer soluções para melhoria da experiência do cliente. Os nomes pode falar, tá? Não, tranquilo. Hoje eu estou na Question Pro, né? É a minha última trajetória e eu me apaixonei um pouco por esse caminho, porque quando a gente trabalha, né, Matheus, a gente realiza muitas coisas, né, e eu consegui enxergar em CX um propósito além da função do trabalho, né, porque no final acho que CX ele acaba fazendo um bem geral, né, se todos nós pudéssemos ter melhores experiências e melhores interações com todos os serviços, com todas as coisas que a gente vivencia, com certeza a gente seria mais feliz, né, então eu acho que esse trabalho, essa construção aí, nos move a poder construir coisas que ajudam as pessoas a terem menos problemas, menos raiva, vamos dizer assim, né? Então eu gostei muito porque me trouxe um pouco desse propósito de trabalhar não só com os objetivos profissionais, mas ter lá atrás também um objetivo pessoal, né? Para fazer algo também, trazer de volta algo para as pessoas. Legal. O que a Question Pro faz, só para a gente poder entrar em alguns detalhes aqui? Legal. A Question Pro é uma empresa de tecnologia, né? É construída para fazer a transformação da experiência. Ela tem aí um enfoque bem forte em pesquisa de mercado, em market research, e agora também, já há bastante tempo, com uma solução bastante robusta em CX. Tá? É uma tecnologia que busca ser uma habilitadora para ajudar as empresas a poderem fazer a gestão da experiência do cliente e também a gestão das pesquisas da voz do cliente. Então vocês vendem a pesquisa em si e também a plataforma para viabilizar isso. Isso, exatamente. Não a pesquisa só em si, mas uma suíte de pesquisas com diversas análises incorporadas dentro dela, inclusive até a própria solução de painel online para você poder escutar os consumidores em geral, não só os teus clientes, mas também clientes de outras marcas, os concorrentes, etc. e tal. Tá. Aquele caso de Casa de Ferreira, Espeto de Pau, não sei se aplica aí, mas assim, como é que uma empresa que vende plataforma de pesquisa, né, de CX, e faz essa stack ali para fazer essa solução, o que um diretor de CX faz numa empresa dessa? Porque é muito fácil entender o que seu cliente que compra você faria com isso tudo. Beleza, mas o que você, como diretor de CX, faz ali dentro como tarefas principais, vamos dizer assim, os principais? Legal. A gente tem uma missão aqui no Brasil, né, especificamente de desenvolver bem essa parte de CX aqui da empresa, né? A nossa empresa como fornecedor de solução, né, o meu papel ali dentro é muito mais ajudar os clientes a entenderem como melhorar a experiência do cliente deles, tá? Então eu entro com uma visão bastante consultiva para entender todo o ecossistema, todos os desafios que ele tem e aonde a tecnologia pode aportar para ele poder efetivamente melhorar o que ele hoje tem construído, né? Ganhar eficiência, ganhar velocidade, ganhar controle e também ganhar muita informação e dado para que ele possa tomar as ações necessárias, tá? Então, meu papel é muito mais trazer essa visão não somente de crescer o negócio, né, fazer com que essa plataforma seja conhecida, né, no Brasil, mas também você ajudar o cliente a saber como ele pode melhor estruturar
digamos, o ecossistema de experiência do cliente dele. Você se envolve em KPI, você se envolve em medir, porque eu acho que uma das maiores dores que eu vejo do CX é, cara, eu entendi que ele faz muito bem, entendi que ele funciona super legal, mas tem umas partes meio subjetivas ali de cultura, de fazer a autodiretoria se engajar, de como medir que isso foi um trabalho que eu fiz e não foi a área XY que implementou. Sim. Como é que vocês ajudam nesse ponto de mostrar que vale a pena investir nessa área? Sim, eu acho que entra um pouco também no entendimento do que é CX. Tá. Né, Matheus? Eu acho que, assim, não menosprezando, né, mas eu acho que CX ele acaba sendo uma visão ou da percepção de que o cliente tem em todas as interações dele, desde o momento em que ele está pensando em comprar ou usar um serviço até o momento que ele deixa de usar, né? E isso envolve outras áreas além da área de atendimento, por exemplo. Tem hoje CX, todo mundo fala que é CX, né? Então você está numa área de, sei lá, de atendimento ao cliente, um call center é CX. Um Customer Success também é CX. Exatamente, Customer Success também é CX. Ou alguém que atua, por exemplo, na gestão de dados num CRM, ele fala que ele é CX. E CX acaba sendo, na verdade, o guarda-chuva que engloba tudo isso, né? E que entra um pouco até nessa parte, precisamente, da visão da empresa, de o quanto o C-Level está envolvido, qual que é realmente a governança de todo esse processo. Vai um pouco nesse entendimento do todo, né? Então, eu acho que isso influencia muito aí no processo que você tem para construir a tua estratégia e construir também os indicadores adequados para a tua estrutura. Então, claro, a gente orienta, né? A gente ajuda o cliente a compreender qual é o indicador que mais conversa com a pergunta de negócio dele, ou com o que ele realmente quer atingir, né? E traz também essa proposição de como trabalhar. Tá, legal. E o que você teve? Você está há pouco tempo lá, né? Estou há pouco tempo. Tá. O que você tem de principal desafio? Você entrou ali dentro, quais foram... Você mesmo, você é um profissional agora. Eu como profissional, eu acho que o desafio profissional realmente é fazer com que o negócio seja conhecido, né? O que a gente faz como plataforma fim a fim, né? Seja entendido, porque você percebe que hoje tem soluções muito segmentadas, né? Então você tem plataforma de base de dados, você tem plataforma para rodar pesquisa, você tem plataformas de gestão de experiência, né? Mas a gente acaba sendo uma suíte fim a fim, que escuta o teu consumidor, o teu cliente em todas as frentes, né? Então é fazer com que o mercado entenda efetivamente que a nossa solução é ampla, abrangente, né? Fazer com que a Question Pro efetivamente seja conhecida também no meio desse CX, tá? Porque ela apesar de que no mundo ela é conhecida e a gente tem inúmeros clientes bem grandes no mundo, né? Hoje ela no Brasil ainda é pouco conhecida. Ela começou há pouco tempo. Não, ela já existe há bastante tempo, mas nunca teve um esforço de falar, vamos empurrar a suíte de CX também, porque ela é muito boa, né? E é para isso, então, que eu venho para fazer com que isso aconteça. Tá. Então, seu papel se mistura um pouco ali com marketing, com vendas. Pré-vendas também para... Sim, exatamente. Tá. Esse ponto que você falou de... É complicado, né? Porque o ser humano, ele fica tentando encontrar padrão. Então, eu tenho a plataforma A, B e C que faz pesquisa de satisfação. Tá bom. Vem esse outro cara. Tá, ele encaixa aqui, mas ele não é só isso. E aí começa a incomodar. Porque é muito mais fácil quando você tem as caixinhas, é muito mais fácil de entender o todo, né? Sim. Acho que deve ser um pouco da dor que você passa pelo que você contou, né? Não, sem dúvida. Eu acho que também é um dos desafios de CX, né, Matheus? Porque é aquilo que a gente falava. CX acaba navegando por todas as áreas da empresa, é totalmente transversal, né? A partir do momento que a empresa, conforme a gente falava da definição de CX, que parte da ideia da centralidade do cliente, né? Que o cliente é o mais importante para mim. Então, eu, teoricamente, deveria nortear as minhas decisões, as minhas construções, os meus investimentos, não com base somente olhando para dentro, mas com base no que o meu cliente quer e precisa, né? E para fazer isso, quando você já tem uma jornada construída, uma solução construída, um caminho construído dentro da empresa, você começa a ter que mexer em muitos lugares, né? Então você acaba com esse enorme desafio que para transformar uma jornada você vai ter que trazer basicamente uma pessoa de cada área da empresa e ter um patrocínio muito forte para você poder criar essa transformação interna, né? Esse é um bom ponto do patrocínio. Das empresas que você passou, não precisa usar nome, se quiser dar nome não tem problema, que você foi para implementar CX, ou foi para dar uma evoluída no CX, que já existia ali dentro. Sim. O que você vê como chave para dizer assim, olha, a empresa precisa ter A, B e C para que um cara de CX, seja você ou qualquer outra pessoa, consiga andar ali dentro, Sim. consiga
trabalhar. Sim, eu acho que isso, um sponsor, um patrocínio... Primeira coisa, lá em cima. Isso, um cara que realmente banque, porque você vai ter que romper muitas barreiras, né? Eu acho que é importante você ter claro o teu roadmap, o teu caminho, né? Aonde eu estou hoje, aonde eu quero chegar, né? E é muito importante você ter também claro quais as batalhas que você vai querer comprar, porque você não vai conseguir mudar tudo, né? Então é importante você entender quais são as alavancas que vão realmente trazer o maior impacto, né? Para que você possa, pouco a pouco, ir trabalhando elas e entendendo também um pouco de que retorno o CX pode trazer para a empresa, porque aí você consegue manter esse patrocínio vivo, que o que eu vejo hoje que vem acontecendo é que a pessoa retoricamente fala CX é legal, vamos conseguir retorno, né? E aí você coloca o investimento, você cria os squads, você coloca a tecnologia, e aí começam a trabalhar e você começa depois de um tempo a não conseguir entregar e mostrar esse retorno efetivo. Ou até entrega, mas você não consegue quantificar esse retorno, né? Então esse patrocínio vai perdendo força, né? Então aí começa a vir corte de budget e aí você não consegue mais evoluir, você fica estagnado teoricamente. Tá, esses são os pontos que já viu que precisam ter para dar certo. Exatamente. Eu tava conversando com... lá atrás, faz bastante tempo já, num episódio, eu não lembro quem era, infelizmente, mas o papo era, Matheus, você tem 5 projetos que você vê que fazem sentido para você poder entrar e tentar ajudar aquela área a melhorar em CX. Normalmente as pessoas falam, começa pelo que tem mais impacto, para mostrar força. Nunca fiz isso. Sempre começo por quem tem mais aptidão, quem está mais disponível para me ajudar. Sim. Porque daí eu faço com o fulano, aí usa um case, mas também o cara conseguiu entregar o resultado porque tinha, sei lá, o Christian ajudando ele lá. Então tá bom, então eu te ajudo. É aquela coisa, você cria inveja primeiro para o resto poder fazer a coisa acontecer. Não, total, né? Eu acho que também, além do impacto que você falou, né, Matheus, é legal a empresa medir também o que é viável, né? O que efetivamente está ao teu alcance, não só na estruturação do que você quer transformar, mas também no dinheiro que você vai ter que colocar para fazer aquilo acontecer, né? Se você tiver que colocar muito dinheiro para transformar um ponto que ainda que tenha um impacto gigante na experiência do cliente, né? Você não vai conseguir. Você não provou ainda que você é bom para fazer aquilo. Exatamente, né? E o ponto que também às vezes pode acontecer é que as áreas... como não existe um engajamento total, acabam empurrando sempre, eu tenho que ceder alguém do meu squad, ele vai lá e o pior. Entrega o pior, né? E aí... Não tá fazendo nada aqui mesmo? Deixa lá. Se não incomoda, justo, verdade, bom ponto. Só para entender aí, eu tenho curiosidade nisso, tá? Não sei se os nomes são iguais ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente tem o Market Research, que é o que você faz. Isso. A gente tem a pesquisa de satisfação simples, PSAT, CSAT, não importa. E eu tenho uma área de VOC, que é para tentar criar um mecanismo de escutar o cliente, né? Perfeito. De pegar a voz do cliente e soltar aqui dentro. O que é a diferença? Um encaixa no outro? Explica. Você consegue explicar um framework disso assim, para todo mundo entender? Tá? Sim, quando eu acho que o Market Research ele é o guarda-chuva grande. Tá bom. Onde envolve tudo. Dentro de Market Research tem a vertical de CX. Tá bom. Que navega ali dentro, porque querendo ou não, você está pesquisando os teus clientes, você está conversando, querendo entender os teus clientes, está querendo... Né, e aí dessa vertical de CX você abre outras diversas... Aí pesquisa de satisfação, aí VOC, e você abre essas outras... Exatamente. A pesquisa de satisfação ela acaba entrando dentro do VOC, né? Porque ela... Tá bom. É uma forma de você escutar a voz do cliente através de um indicador. Uma das ferramentas. Uma das ferramentas. Seja o NPS ou seja o C7, você está ali coletando a voz do cliente, tá? Pode ser através de vários canais diferentes, mas basicamente a pesquisa de satisfação ela entra dentro do VOC. Ela deveria estar ali dentro. Exatamente. Tá. Curiosidade, o que são os outros braços do Market Research? Sem ser o... Claro, você pode querer entender, por exemplo, que intervenções você quer criar para um processo de close the loop. Então, eu tenho uma comunidade de pessoas que me aportam para eu construir qual é a melhor solução para aquele problema que eu tenho. Então, digamos que eu tenho um ponto de dor numa jornada, legal. Na minha visão, a melhor solução é mover esse microfone para a direita, né? Legal. Mas, para o meu cliente, isso é o melhor? O que o meu cliente realmente quer? Então, e aí você usa a comunidade para extrair essa comunidade para você construir essa visão do cliente sobre o que é melhor para ele. Entendeu? E aí eu consigo construir. Você tem toda a parte de pesquisas qualitativas, que também influenciam muito no user experience, né? Se você quer fazer um UX, reconstruir uma navegação, algum produto digital, né? Aí você já entra com o UX. E tem inúmeras outras metodologias dentro de market research para você entender, por exemplo, teste de produtos,
né? Qual que é a cor que a embalagem de tal produto tem que ter? Aí entra market research, você tem entendimento de mercado, qual que é o meu market share, E vocês, números. e vocês atendem o market research como um todo ou só a vertical de CX? Não, a gente tem dentro da plataforma uma solução para que os clientes possam atender o market research como todo. Como todo. Como todo. Tá. Basicamente, incorporando dentro da plataforma a tua estruturação de pesquisa para que você possa receber os retornos e construir os teus resultados. E de maneiras completamente diferentes ali dentro. Você pode fazer tailor-made para cada etapa ou para cada descoberta que você quer fazer. Exatamente. Inclusive, a plataforma The Market Research já possui algumas análises estatísticas já incorporadas, pré-prontas, para já extrair os resultados de forma automática. Tá. Não precisa falar nome, ou pode falar nome se quiser de cliente. Eu queria entender um pouco de indústrias. Se você puder dar exemplo, assim, indústria da moda, a gente fez um trabalho assim. Indústria, sei lá, de utility, eu fiz um trabalho assim, enfim. Algumas que você tem na cabeça. Assim, eu acho que no varejo a gente fez alguns trabalhos com comunidade muito, muito interessantes, bem legais. Quer dar assim, não precisa dar o nome da empresa, mas exemplificar como é que criou a comunidade, o que você fez com a comunidade, como é que você... Isso, eu vou dar um exemplo, né? Um produto que é usado por todo mundo, né? Do varejo, modalidade calçado. Tá bom. E eles queriam ideias de como fazer para fidelizar mais o cliente. Tá bom. Né? Esse era o desafio. Isso, esse era o desafio. E aí chamaram para a comunidade, por exemplo, clientes que eram super usuários, né? Que eram realmente os fãs da marca. Tá bom. Né? E aí trouxeram uma ideia de que a cada 10 itens que você tinha, que mesmo que você não estivesse usando, já que ele tivesse estragado, quebrado, não sei o que, você podia ir na loja e trocar por um novo. A comunidade trouxe essa ideia, né? Tá. E aí os clientes adoraram e fizeram uma campanha sobre isso. Como é que você operacionaliza essa comunidade? O que você chama de comunidade? Você chama elas num dia, numa sala, você usa o WhatsApp? O que é a comunidade? Perfeito. Eu tenho um painel de consumidores, né? Você tem listado o nome deles? Eu tenho uma estrutura no Brasil de 2 milhões de consumidores registrados num painel de respondentes, né? E aí eu perfilo os clientes que eu quero, né? Ou seja, você tem CPFs que algum dia já responderam alguma pesquisa dessa marca. Não, exatamente. Você tem pesquisadores. Pesquisadores de qualquer tipo. O Matheus pode ser um, eu posso ser outro. Tá bom. Né? E aí dentro desse painel, eu perfilo e pergunto, você consome tal produto? Consumo. Que idade você tem? Tal e tal. E aí eu perfilo e junto, então, dentro do perfil que o meu cliente quer, que pode ser usuários dele, pode ser do concorrente, pode ser de um segmento em geral. Depende da demanda. Você tem uma conta fintech? Tenho. Legal. Você já entra nesse perfil. Tá bom. Né? E ali dentro, então, a gente cria dentro da plataforma toda a estrutura da gestão desses 2 mil painelistas e você consegue, por exemplo, 2 mil, né? E você, através da plataforma, você vai colocando perguntas, missões, eles vão respondendo e a plataforma vai trazendo os resultados já e você vai visualizando. Então Matheus, poderia estar cadastrado com uma outra ponta dentro da sua plataforma. Isso, como CPF ou como B2B. A gente tem também B2B, médico. Tá bom. Mas, entendeu? Nesse caso do varejo, então eu vou lá, me cadastro. Sim. E o meu benefício de estar cadastrado lá como pessoa, qual que é? Você ganha um incentivo, que é somado por pontos, e aí o cliente normalmente é quem define o que ele vai dar de brinde, ou de presente, ou de dinheiro, ou de vale. Aí, muitas vezes, pode ser um upgrade num plano. Ou seja, então eu estou cadastrado na plataforma, chegou uma pergunta para mim, Matheus, você usa fintech? Sim ou não? Se eu usar... Matheus, quantos você tem? 38, 37, não sei lá. Isso. Mais. Respondi as coisas lá que você me perguntou. Isso. Se eu cair no perfil, você começa a... quer ativar essa campanha aqui? Aí eu ativo a campanha e começo a responder coisas para você. Isso. Não necessariamente preciso te perguntar, né? Porque eu já tenho muita informação. Eu já tenho os teus demográficos e as suas informações. Eu pergunto mais normalmente sobre um produto específico, um costume específico. E aí, vamos lá, você pegou 100 pessoas dessas aí. Beleza, então lá 100. Você faz como? Você manda individualmente? Você faz um grupo? Você escolhe, na verdade, ali e dispara a missão. E eles começam a responder, entendeu? Mas ela tem que ser uma comunidade viva, porque às vezes as pessoas vão saindo, eu vou trazendo outras novas, entendeu? E você não pode usar sempre as mesmas pessoas, porque senão vai tendo CS, a CIA, né? E a pessoa acaba querendo responder também pelo benefício. Então você tem que ir girando e gerenciando essa comunidade, mas a dinâmica é essa, você cria as missões e eles vão respondendo. Então, porque daí não é só uma plataforma que facilita eu fazer as coisas. É uma plataforma que me entrega usuários pré-qualificados para poder fazer minhas campanhas, que tem muito mais valor do que só tecnologia. Isso. Eu acho que a grande diferença que a gente tem, Matheus, não vendendo meu jabá, claro, né, mas eu acho que comentando, sim. É que a plataforma ela busca trazer coisas acionáveis realmente. Eu não quero só gerar dados e insights, eu quero que o cliente tenha da plataforma a capacidade de usar ferramentas que vai dar suporte para ele
tomar ações. Tá bom. Tá? Então, realmente, dentro da plataforma de CX, por exemplo, a gente tem diversas ferramentas para isso, né? Para que ele possa tomar ações e efetivamente... O que fazer? Exatamente. Tá, então vamos voltar ao exemplo do varejo. Então, empresa de tênis, fez a pergunta para a comunidade, disparou lá e veio a sugestão de cada 10 trocar por um novo. Isso, Tá. exatamente. E aí a marca falou, legal. Legal. Acharam top a ideia e fizeram a campanha, reverberou na mídia e foi um mega sucesso. Quer dar algum outro case? De outra indústria? Tô tentando lembrar aqui, eu acho que a gente tem cases legais também no segmento financeiro, tá? Aí mais da parte de experiência também, mas agora não tenho realmente... Mas vocês têm clientes em vários segmentos? Vários segmentos. Completamente... Bem diversificado. B2B, B2C? B2B, B2C, a gente tem fintech, a gente tem serviços financeiros, a gente tem alguma coisa no automotivo, a gente tem bancos tradicionais que eu já falei, né? Tem varejo... Me perdoa. O B2B é forte ou você acha que é mais pro B2C? Como é que você entende? Não, o B2B ele é forte também, né? O grande desafio do B2B é o VOC, né? Como você realmente conseguir escutar esse cliente, né? Então, eu acho que o B2B ele é super relevante hoje dentro do CX, né? Tem um ponto aí muito relevante para poder também trazer nesse relacionamento B2B. Voltando sempre, né? Que a gente sempre fala, usa os mesmos termos sempre, mas desculpa, né? Tem o B2B e o B2C, mas no final é tudo human to human. Né? Sempre pessoas interagindo e do outro lado de lá você tem um cara que é uma empresa, mas... Ele está representando uma empresa, mas é uma pessoa. Isso. Tem a vontade dele, ele quer ser promovido, ou ele quer tirar férias, ou ele quer um bônus, enfim. Exatamente, ele quer que você facilite a vida dele. Essa experiência é super relevante. Se você faz um projeto de CX, por exemplo, para um banco de atacado, né? Um banco que vende soluções para outros bancos, é extremamente importante a experiência que você dá para esses bancos que acabam colocando investimentos, às vezes, milionários e não tem... Você está tão focado no consumidor final que você está deixando ali um cara que traz um retorno enorme, né? Sim. Tá deixando um pouco de lado. O Cristiano, falando um pouco de... Você é profissional, tá? Bom, quando você começa a carreira, você geralmente não tem time. É você mesmo como um analista ali, entregando, né? Sim. Como é que foi a transição para você de uma pessoa que não importa cargo, tá? Mas quando você trabalhava sozinho, entregava seus Excels, as suas análises, as coisas que você fazia, para quando você começou a ter time? Como é que foi essa transição e o que foi as dores aí que você teve nesse... Faz muito tempo, tá, Matheus? Porque eu vivi essa experiência quando eu acabei tendo a oportunidade de liderar um time quando eu tinha 26 anos, né? Super novo, né? Então, para mim, foi um super desafio, principalmente porque naquela época, né, ainda existia uma cultura da idade, essas coisas, né? Então, a maioria das pessoas que reportavam para mim eram mais velhas do que eu, estavam mais tempo na empresa. Né? Deu um choque? Deu o desafio precisamente de você realmente conquistar o teu espaço, né? E a tua liderança não forçada, mas você criar naquelas pessoas que, teoricamente, no momento que você entra, sabem mais do que você do negócio, né? Tem mais experiência de vida do que você. Se acham mais capazes. Exatamente, né? E você, através do teu trabalho, mostrar para aquelas pessoas que você podia aportar. Então, acho que essa foi a estratégia que eu tomei, porque esse foi o desafio que eu encontrei e eu falei, eu não vou forçar ser chefe, né? Eu quero ver como que eu consigo ajudar essas pessoas a que elas alcancem o máximo delas, né? E foi dessa forma que eu fui ganhando a confiança deles e eles foram também crescendo junto comigo, naturalmente, né? E aí criou-se realmente um vínculo e um respeito, porque eu consegui aportar para eles coisas que fizeram com que eles me reconhecessem como um líder, né? Ou seja, você virou uma ferramenta para ajudar eles a atingir o objetivo deles. Exatamente, que era o objetivo da área. E não só um chefe que fica cobrando. Exatamente, eu não persegui... Eu tentei trazer uma visão muito de time. Né? Mas você era novo, como é que você tinha essa... Foi assim, um pouquinho também do que você aprende no acadêmico, né? Ainda que existe uma distância grande do mundo acadêmico para o mundo real, mas foi um pouco do que eu tentei aplicar ali também. Eu tinha um chefe que era muito legal, ele foi um coach muito importante para mim, né? E depois eu vivi uma experiência legal, porque depois que eu tive esse time, que era o meu time de atendimento especificamente, né? O vice-presidente da empresa me mandou para ser o gerente geral na Venezuela, né? O country manager na Venezuela. Novo? Nessa época eu tinha 29. Caramba. Quase 30, vai arredondar para 30. E aí, para mim foi um mega desafio, né? Porque tem toda a parte de você ir lá fazer uma startup dessa empresa, né? E você
ser super novo, com um contexto cultural bem diferente, num país com desafios micro e macroeconômicos complicadíssimos, sem falar da parte... não estava como era hoje. Não estava. Tá. Mas já estava o Chaves. Já era o Chaves. Já era o Chaves, era um modelo bem difícil de você gerir o teu comercial, porque a economia era totalmente instável, né? Mas não era o que é hoje. Né? Tá. Ainda dava pra fazer. Dava pra fazer negócio. Tá. Tanto que resolveram abrir a empresa lá, né? E aí você ficou um tempo lá e depois... Fiquei 4 anos. E depois... Você curtiu a experiência? Muito. Foi incrível, um aprendizado enorme, um país maravilhoso, um povo muito legal. Falam super bem lá do povo e da... Sim, e assim, os desafios profissionais enormes também. E depois que eu voltei de lá, que eu entrei efetivamente, como eu falei para vocês, né, ou para você, eu entrei efetivamente na área de soluções de CX. Essa foi a virada. Essa foi a virada. Você saiu da operação de atendimento para a parte de solução. Isso, exatamente. E aí foi muito curioso, né? Porque quando eu voltei para o Brasil, eu recebi uma proposta de uma empresa que fazia CX e também uma ponta que chama cliente oculto, né? Sim. E aí eu nunca tinha ouvido falar disso, né? O termo CX ainda naquela época não era conhecido, né? Era atendimento ao cliente mesmo, era a única coisa que existia, né? E cliente oculto muito menos. Eu falei, cara, cliente oculto, o que é isso, né? Então foi o que me moveu a entrar nesse negócio, a minha curiosidade por algo que para mim era completamente desconhecido, né? Eu ignorava totalmente a existência disso aí, nesse formato. É tipo da coisa, quando você escuta, você fala, nossa, nunca ouvi falar, mas faz total sentido. Exatamente. Que bacana esse negócio. Exatamente, porque o cliente oculto, ele entra para medir muito a ponta, né? Você cria uma jornada e depois você precisa ver se a jornada está funcionando, né? Então... Vocês faziam as duas pontas. Criava a jornada e validava se estava funcionando. E aí você ficou um tempão nesse negócio. Fiquei bastante tempo, 9 anos. Caramba. 9 anos. E foi um puto aprendizado nesse sentido, de como fazer essa jornada. É ali que você entendeu como construir. E aí também, naturalmente, as metodologias foram evoluindo, né? O CX foi ganhando relevância, foram surgindo novos meios, novas tecnologias, e aí foi também trazendo todo o crescimento, né, para o negócio hoje. E é legal ver, né, como o CX vem... No Brasil, pelo menos, vem atingindo bastante maturidade, né? Tá mudando bastante, tá bem satisfatório. O Brasil tem umas coisas curiosas, né? Algumas coisas se adotam muito rápido aqui. Eu tenho posso estar errado, tá? Mas eu tenho uma percepção de que mercados maduros, em algum sentido, eles tendem a ficar com a tecnologia mais antiga. Exemplo. Estados Unidos, até pouco tempo atrás, usava cartão de assinar. Uhum. Por quê? Porque, cara, quando se disseminou o cartão de crédito lá, e era de assinar, funcionou bem. Não tinha fraude, não tem os caras ligando que nem tem no Brasil, né? Funcionou bem. Quando funcionou bem, tem pouco estímulo, e já que está disseminado aquilo, todo mundo já usa, tem pouco estímulo para dar o próximo passo. Então eles ficam na tecnologia passada. Aí a gente no Brasil já começou a usar o com chip e depois o wireless. Legal. A China, que se bancarizou talvez um pouco depois, de forma massiva, já foram para o aplicativo direto. E a gente ainda não está no aplicativo, agora começa a ter no celular e tal. Mas são poucas pessoas ainda. A maioria usa o cartão com senha. Então você vê que como depende do estágio que aquele ambiente estava para receber. Então, por isso... Então, agora voltando no ponto, né? Quando você fala, o Brasil adota mais rápido, eu acho que a gente tinha... o americano ele já é mais processual, a gente muito menos. E quando começa a aparecer uma nova metodologia e a gente está entrando naquele estágio anterior que eles já estavam, a gente já entra com uma metodologia nova. Sim. Então, eu acho que quando o CX veio com toda a explicação do que funcionava, óbvio que muita gente já fazia muita coisa com nomes diferentes, né? Mas quando isso aconteceu, muita empresa estabilizou ali e aí já adotou todo esse arcabouço novo do CX aí que a gente fala tanto. Exatamente. Mas o que você falou aqui me fez pensar num ponto que eu acho que é tão relevante, né, Matheus? Porque tudo que se constrói hoje, né, é muito dado, muita informação, fala-se muito da hiperpersonalização, né, de você conhecer, entender o cliente, mas é difícil as empresas realmente enxergarem que do lado de lá tem um ser humano, né? O cara não tem um ser humano que está vivendo experiências, que está vivendo emoções durante aquela experiência, né? E que ele está sendo influenciado por um momento eu posso chamar de um contexto que o rodeia. Naquele momento. E é uma pessoa específica, outro contexto. Exatamente. Então, assim, por exemplo, né, se você está
assistindo um streaming, né, com a sua esposa e com seus filhos, você está vendo uma coisa. Né? Você está vendo um streaming, vou falar Disney. Sim. Né? Agora, se tá só você e a sua esposa, você está vendo outra coisa. Você está vendo, de repente, um Netflix. Olha como o contexto muda, qual o produto que você resolveu escolher. Ou então, isso eu acho que é um ponto que eu sinto que a tecnologia vem trazendo muita velocidade, né? Mas eu acho que ainda falta essa ponta de você querer entender o ser humano, né? E você poder também incorporar a tua estratégia de CX, um pouco dessa visão de momento, né? E um pouco dessa visão também mais emocional do teu relacionamento com o cliente, da marca com o cliente, né? Que eu já refleti sobre isso, tá? No final do dia, se a gente não for contra nossos instintos, a gente faz um monte de merda. Exemplo, trabalho eu e você juntos, tá? E a gente tem o pessoal que tá aqui, tudo é cliente. Eu vejo você todo dia. Eu fico sabendo das suas histórias, do que tá acontecendo na sua casa, seu filho bateu o dente, sua mãe tá doente, sei lá, qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. É muito fácil pra mim ter compaixão por você. Uhum. E aí, até de um ponto, fala assim, galera, o Christian tá meio mal, vocês estão pedindo pra ele fazer uma coisa em 2 horas, cara, eu acho que ele vai fazer em 4. E por que eu faço isso? Eu tô impactando milhares de pessoas do outro lado. Mas eu não consigo conviver com eles pra ter essa empatia que eu tenho por você. Então eu vejo as empresas, por bondade do ser humano, por um querer ajudar o outro, mas só de existir o afastamento e de entender tudo que você acabou de falar, né? Puta, o que tal pessoa escuta? O que ela ouve? Que momento que é esse? Que momento que é aquele? Porque uma coisa eu tô no trânsito falando no telefone, outra coisa eu tô em casa assistindo um filme e dá um pau. São coisas completamente diferentes. Então, e é difícil pra gente. Claro. E ainda mais que chega a número. 1.000 pessoas estão sem serviço. Você fala, tá bom. Se fosse 10.000, é 2 zeros a mais. O impacto vai fazer, assim, no meu ouvido não muda nada. Agora, se é o Christian que tá com problema, a Nath tá com problema, enfim. Eu acho que muda, mas é difícil, né? É difícil chegar essa informação completa para você. Muito difícil. São exemplos muito bons, né? E eu também vinha pensando aqui, justamente quando a gente fala em experiência, né? Um ponto de contato de uma jornada. Imagina quão diferente você deveria tratar um cara que está cancelando um serviço porque ele recebeu uma promoção e está sendo expatriado para fora do país com super salário, ou um cara que está sendo cancelando o serviço porque ele foi demitido há 2 anos e não conseguiu se recolocar. E ele está passando por uma super crise financeira. Olha como é a mesma jornada, é a mesma situação. Você vai submeter o cara pelo mesmo processo de atendimento, mas a emoção ou que aqueles 2 seres humanos estão vivendo são completamente diferentes, né? Eu sei que é um exemplo hipotético, real, mas quando a gente pensa em experiência, a gente deveria começar a pensar um pouco também nesse ponto, né? Não sei se eu estou viajando muito. Não, mas você já conseguiu, agora vamos tentar ser um pouco mais prático. Você já conseguiu pensar em possibilidades de como fazer isso? Porque eu acho que esse é o grande lance, né? Sim. Óbvio, eu também tenho a mesma percepção que você. Seu exemplo foi perfeito. Mesmo processo, 2 mundos completamente diferentes. E o processo vai ser o mesmo para os 2, né? Sim. Mas como é que eu poderia fazer isso a mais? É perguntar pro cara? É pedir contexto? Uhum. Nunca pensei sobre isso, mas é legal esse... Eu acho que aí tem as duas coisas, né? Eu acho que tem a tecnologia, mas o que eu hoje acho que a tecnologia ajuda muito, né? Por outro lado, você também tem uma tecnologia excessiva que faz com que o teu cliente seja realmente muito distante de você. Por exemplo, um chatbot de atendimento que ele nunca termina num ser humano. Em looping. Exatamente. Tem alguns que falam, pronto, te atenderemos. Legal, eu acho legal você fazer esse filtro, mas em algum momento, cara, eu quero falar com o ser humano, entendeu? Eu quero explicar pro cara o que eu tô sentindo, qual que é o meu problema, eu quero ter uma interação, uma troca, né? E não só escolher opções e falar agora entra pelo site. Cara, aí você liga no telefone e fala pra você ligar no WhatsApp, cara, é desesperador. Tem ninguém atende pra dentro. Entendeu? Então, assim, é horrível, é zero humano, é zero emocional. E só pra defender quem fornece bots, que é o meu caso aqui, eu compartilho perfeitamente tudo que você está dizendo. E quando eu implemento um robô, eu sou completamente contra fazer isso. Exato. Porque pra gente é o seguinte, eu falo o seguinte pro meu cliente, o canal que eu for colocar um robô, eu quero ter humano por trás. Como assim? Porque pra mim o mais importante é que o cliente entre no canal, tenha muito pouco fricção, resolva o problema dele. Por quê? Se o Christian resolver o problema dele rápido, seja falando com robô ou com humano, não importa. Nesse canal, ele volta no canal.
Então, no futuro, mesmo que eu não ganhe nada agora, porque eu cobro por performance, na vez seguinte, o Christian ligar, eu tive a oportunidade de saber o que o Christian pediu a primeira vez, melhorar aquele processo e tentar atender ele. Então, todo mundo que entra, resolve, volta no canal. Então, mais dinheiro no meu bolso e menos o cliente vai gastar também. E ele se atende, e aí eu aprendo com o que eu não consegui resolver. E tento ver se aquilo é comum e colocar para fazer. Então, eu compartilho totalmente com o seu ponto, mesmo sendo do outro lado aqui. Porque eu acho que o grande erro é acharem que a tecnologia é a bala de prata que vai te resolver tudo. Né? Então, eu acho que o caminho justamente é você ter a tecnologia como um habilitador, mas para habilitar um humano para te dar a melhor experiência. Então, a partir do momento que você usa a tecnologia para ajudar no processo e já direciona para o caminho, já faz metade do atendimento e entra o humano no caminho. Eu vivi uma experiência muito, muito legal esses dias, porque eu tive um problemaço ali com a emissão de um certificado digital e a minha senha perdeu. Aqueles negócios, cara, que não tem resolução. E eu tava bastante incomodado, né? Eu entrei em contato com o chat, me filtraram e me atendeu um humano. E aí esse humano, o cara, ele fica tranquilo, eu vou resolver para você. Percebe que ele começa a perceber que existe uma emoção do outro lado, né? Não é uma máquina falando com ele, né? Então aquilo foi me tranquilizando. Olha, eu vou te dar um problema, eu vou falar com a outra empresa, fica tranquilo, eu te dou a resposta em tanto tempo. E aquilo foi me gerando realmente diversas emoções naquele caminho. Eu fui passando da raiva, da insegurança, da preocupação para, segurança. Aquilo foi... E no final, assim, quando perguntaram a primeira vez a minha experiência, meu NPS, eu dei 0. Tá puto ainda. Tava exatamente. Depois que o cara me atendeu e no final ele resolveu, eu falei, cara, vou dar um 9 pra esse cara, meu. Assim, eu saí de uma emoção daqui pra cá, porque eu tinha ali no meio um humano me atendendo e a tecnologia ainda pode, inclusive, ajudar, porque eu acho que o empoderamento dessas pessoas, é difícil você achar os atendentes também que são empoderados o suficiente. Aí entra a tecnologia de novo para ajudar o cara a ter as intervenções, as tratativas corretas para cada caso. Ele não se sentir inseguro. Ele sabe o caminho que ele tem que seguir para, dependendo do problema que você tiver. Entra a tecnologia de novo. Por isso que eu acho que essa mescla, tecnologia e ser humano, para mim, faz uma diferença enorme. Não, concordo. Quanto melhor você souber usar essa combinação, aí é o sucesso. Exatamente. E do ponto de vista de... chama de governança, mas do ponto de vista de estruturação na empresa, assim, de governança mesmo, como é que... qual que é a importância de se ter essa... Você falou um pouco de ter um sponsor, né? Sim. Mas como é que se organiza? Como é que é essa visão mais de governança da empresa para lidar e para conseguir construir uma área de CX, para conseguir efetivamente implementar as coisas de CX ali dentro? Como é que você vê isso? Não sei se ficou clara a pergunta. Não, eu acho que eu entendi. Eu acho que você tem... Eu vou reduzir na minha visão talvez em 2 modelos. Tá bom. Tá? Você tem um modelo descentralizado e um modelo centralizado. Tá? Naturalmente, você precisa ter dentro do modelo de governança, conforme eu falei, o patrocínio. Você precisa ter uma figura influente que lidera a CX e que é respeitada de forma transversal na empresa para que você possa ajudar o teu squad, né, a ganhar... Head de CX. Isso, ganhar as batalhas. Então é importante você ter um CXO, um Head de CX, alguém camisa CX mesmo, né? Porque hoje você tem a diretor de qualidade encarregado de CX. Diretor de atendimento, diretor comercial, eu também cuido da... Cara, é diferente, né? Então alguém realmente tem que ter esse modelo que lidere as ações, né? E aí para baixo você tem 2 alternativas, né? Ou você tem, né, o teu dependendo da área que você vai trabalhar, você tem o teu time de CX, né, trabalhando, e as diferentes e membros de cada uma das áreas incorporadas no squad, ou você tem o contrário, né? Você tem a área e os membros de CX incorporados dentro da área para poder fazer aquilo acontecer. Esses são realmente os 2 modelos de governança mais comuns que eu entendo que podem ser aplicados hoje em dia. São os 2 eficientes? Funcionam? É o que está acontecendo hoje. Não sei. Tá. É bem desafiador. Teve um tempo atrás que eu vi uma discussão eu não lembro qual a empresa, tá? Eles não tinham área de RH. E de propósito. Eles falavam assim, cara, parte do gestor daquela área, ele tem que treinar o time. Ele tem que se preocupar com o desenvolvimento do time. Ele não pode terceirizar uma coisa tão importante como gerir o time e se preocupar com o time para uma área terceira. E aí eu fiquei me questionando e falei assim, será que... Eu acho que ainda não, minha opinião, tá? Já adiantando aqui. Eu acho que ainda não é o momento, até porque não se tem o conhecimento de tudo isso. Mas talvez uma hora o CX vai virar isso. Vai estar tão incorporado em todo mundo
que algumas empresas vão virar e falar assim, ó, cara, vocês têm que ser habilitado em CX para poder fazer finanças, você tem que ser habilitado em CX para fazer atendimento, você tem que ser habilitado para fazer marketing, enfim. É quase que uma habilidade padrão que todo mundo deveria ter. Eu concordo, Matheus, mas eu acho que no sentido de visão e objetivo. Tá bom? Eu acho que na prática, talvez o que dificulte é porque em CX, às vezes você vai depender da outra área para fazer o teu acontecer. Então seria esse GP. Isso. Por isso que se você tiver a visão alinhada, todo mundo com a mesma mentalidade, com a mesma missão, com a mesma visão, quando você for cruzar ali para fazer, por exemplo, tem um problema de pagamento. Cara, pagamento vai envolver o quê? Né? Vai envolver TI, porque TI que manda a fatura, vai envolver comercial, porque, cara, é ali que gera-se os preços, vai envolver financeiro. Então, para eu resolver aquele problema, eu vou ter que navegar por 4 áreas, né? Quem vai fazer a junção de tudo isso? Isso. Então, por mais que eu queira fazer, legal, eu quero mexer esse problema porque, inclusive, o meu bônus depende disso, tá na minha meta, não sei o quê. Mas 4 querem fazer. Mas não tá na meta do cara do lado. Ah, tá. Ah, não. Então, cara, não vou gastar recurso com algo que não vai mexer no meu bolso. Lá, pensando como que o ser humano é naturalmente egoísta, né? 100%. Então, não vou gastar minha energia, eu vou focar na minha meta. Desculpa aí. Então, se a visão tá horizontal, aí você consegue ir nessa tua linha, todo mundo acreditando no mesmo, com as metas em comum. Né? Até porque no RH também eu acho que esse modelo tem o desafio de você ter uma isonomia, né? Porque eu posso ser líder de uma área e o líder da outra área fala, aqui todo mundo ganha coxinha, café e esfia. Na outra área não, aqui só coxinha. Ah, não, tá. Eu acho que tem alguma camada que deve ser uniforme. Sim. Cargos e budget. No final é budget, né? Assim, olha, você tem um budget de tanto. Com o seu budget, se você contratar um cara com sênior, é tanto, essa é a faixa, pleno é essa. Eu acho que tem algumas regras, mas assim... Mas eu acho que em linhas gerais, até, Matheus, isso que você falou do RH, eu acho que meio que acontece hoje em dia, Um gestor hoje ele tem que ser realmente multifacético, né? O cara não pode ser ele não dura, né? Ele tem que ter uma gestão de RH incorporada ali no job description dele. Ele não vai conseguir fazer o time andar. O RH acaba sendo justamente para fazer essa linha aí de benefícios, salários. Coisa mais... É quase que RH... Não sei se alguém vai matar aqui, mas quase que RH voltando a ser um DP, mais do que RH, e o RH, as funções principais cortam... uma válvula de escape também, né? Uma terceira linha pro funcionário poder também acessar uma outra frente para poder, caso não esteja dando certo. Sem um problema. Etc. Tá, legal. Boa. Christian, muito obrigado. Já deu? Foi 1 hora. Tá brincando. Não foi? Que hora que a gente começou? Foi sim. Cara, obrigado pela sua... o papo, adorei, assim, sua visão de como funciona o mundo, como você faz as coisas na sua carreira, como você fez aí tão rápido, né? Legal. E muito bom a sua visão ampla, tanto do produto que você tem hoje, que te obriga a ter essa visão, sim, quanto das coisas que você passou, por atendimento, por solução, agora uma solução mais completa, entregando, achei muito bom. Legal, obrigado, Matheus, eu que agradeço, foi um papo muito legal. Fechou, valeu. Bem enriquecedor, obrigado. Boa. Valeu.